Começa agora um novo programa da TV JET. Aqui vamos entrevistar homens e mulheres de sucesso que têm colocado Deus em primeiro lugar. Está no ar o programa Sucesso com Deus. Para iniciarmos, chamamos em nosso estúdio um homem de sucesso. Ele é pastor, advogado e administrador de empresa. É o pastor Kleber Agapito. Pastor, obrigado pela sua presença. É um prazer enorme tê-lo você aqui. Eu que agradeço. Para mim é um privilégio muito grande estar participando do seu programa. Estamos aqui para ter um papo bem amigável. Pastor, na sua trajetória, na sua carreira no trabalho, o senhor começou com quantos anos? Eu comecei minha vida profissional com 20 anos. E numa outra empresa, numa construtora, e aos 22 anos eu comecei minha carreira na Petróleo Ipiranga. E foi uma empresa onde eu trabalhei por 37 anos. O senhor ficou 37 anos 37 na anos. empresa. E para mim foi uma carreira de sucesso. Eu posso avisar você que eu me realizei profissionalmente, como homem, como profissional, dentro dessa empresa onde eu fiquei 37 anos. E quando o senhor entrou na Ipiranga, qual que era o cargo do senhor? O senhor entrou com que cargo lá dentro? Interessante essa pergunta sua, muito bem feita. Quando eu entrei na Ipiranga, entrei como um auxiliar de crédito e cobrança. Naquela época, tudo era feito manual, você tinha um processo interessante, né? E eu, um garoto de 22 anos, começando ali na Ipiranga como auxiliar de crédito e cobrança, trabalhando de gravatinha, todo bonitinho. E ali eu comecei a minha carreira fazendo o meu desenvolvimento da empresa, né? Então, foi aos 22 anos como auxiliar de crédito e cobrança. E o senhor via nos anos, né? Passava anos o senhor dentro da empresa, o senhor via claramente perspectiva de crescimento ou o senhor buscava esse objetivo? O senhor tinha um objetivo de crescimento dentro da empresa? Eu entendo que na vida a gente precisa ter foco. O pastor Jorge até pregou numa terça-feira dessa, falando sobre foco. Eu sou um homem muito voltado para isso. Eu sempre tenho minhas metas, meus objetivos na vida, como foco. Quando eu entrei na empresa, eu já vim de um lar onde que meu pai ensinou para a gente trabalhar e falar o sim tem 3 letras, o não tem 3 letras. Você saber divulgar tudo isso, né? E eu sou muito dedicado naquilo que eu faço. Então, quando eu entrei na Ipiranga, eu via que a empresa é uma empresa grande, tinha um horizonte muito grande, né? E tem um fato interessante, que no dia que eu entrei na Ipiranga, no dia 17 de setembro de 76, essa data fica muito registrada, entrou um outro colega comigo. Nós entramos às 8 da manhã, esse colega às 17 horas foi demitido. Eu falei, e eu, como é que eu vou ficar nessa empresa aqui agora? Mas aí tem um processo que entra na vida da gente. Quando você tem um Deus que dirige a sua vida. E eu já era um jovem recém-convertido, já com Jesus no coração, aí sim, Deus começou a dar o direcionamento à minha vida, e aí as perspectivas foram crescendo e foram aparecendo. E nessa época, então, quando o senhor entrou na Ipiranga, o senhor já era convertido? Eu entrei na Ipiranga, eu estava com 5 meses de convertidos. Era um garotão e já tendo uma experiência com Deus. E foi para mim algo muito importante na minha vida. E pastor, uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, a maioria, porque dentro de uma empresa, eu aprendi isso com o pastor Jorge também numa pregação, faça o melhor, porque se mesmo que seu superior não veja, Deus vê e te honra por isso. Como é que o senhor vê isso, pessoas que trabalham dentro de uma empresa, fazem aquilo que só precisam, aquilo que mandam, e não tem aquela discernimento de fazer algo a mais, algo que para ele ser visto. Como que o senhor vê isso? E com certeza as pessoas dentro da Ipiranga, o senhor teve um êxito muito grande para eles verem você e falar assim, aquele ali tem futuro. E eu tenho um exemplo muito clássico disso, que foi muito interessante na minha vida. Eu, depois de 5 dias que eu estava trabalhando na Ipiranga, nesse setor, tinha que mandar, o chefe desse setor foi demitido. 5 dias depois que eu entrei, porque teve um problema na empresa. E eu lembro que o gerente geral chegou na minha sala e falou assim, olha, eu preciso mandar um relatório financeiro, era um relatório muito grande, que tem que estar na matriz na segunda-feira. Isso era numa sexta-feira, tipo assim, 15 horas. E eu quero que você faça. Dá para fazer? Eu falei, dá para fazer.
Eu nunca tinha feito esse relatório. E aí eu quero abrir um parênteses seguinte, quando você está na dependência de Deus, quando você tem um compromisso com Deus, Deus tem um compromisso com você. E eu lembro que chegou uma pessoa perto de mim e falou assim, Kleber, eu vou te ajudar. Eu dormi na empresa de sexta para sábado, de sábado para domingo. Dentro da empresa? Dentro da empresa. Quando terminou, já era domingo, por volta das 22 horas, fui em casa, me preparei. Quando foi na segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu cheguei na empresa cedo. Quando o diretor já chegou, eu já estava com o relatório na mão dele. Aí ele brincou comigo, falou, você é muito macho, você é muito homem. Ali começou uma história diferente na minha vida na Ipiranga. Quer dizer, o relatório foi para a matriz, e aí ele pôde ver o seguinte, esse rapaz é um rapaz comprometido. E eu tive, viu, pastor Anderson, durante um ano na Ipiranga, todo mês eu tive um aumento de salário, independente dos reajustes, pelo empenho, pela dedicação. E hoje a gente precisa ter uma vida assim, a gente vê muitos jovens que estão no mercado de trabalho e que não tenham hoje esse comprometimento, essa dedicação. Às vezes quer chegar no local e já entrar pela janela, como se diz muito no mercado, né? Então a vida é um degrau, é uma escada que você vai subindo passo a passo. E assim foi minha vida na Ipiranga, né? E pastor, e como nem toda empresa grande, com toda certeza o senhor encontrou pessoas que queriam te derrubar, literalmente, né, usando essa palavra. E como é que o senhor contornou isso? Como que um homem crente, um homem de Deus, consegue contornar uma situação dessa, lidar com uma situação dessa? No mercado secular, isso acontece demais, né? De você, querer tirar o tapete, que a gente fala isso na empresa, tomar sua posição. Mas eu vejo, pastor Anderson, quando você está confiado num Deus que tem um controle sobre todas as coisas, quando você descansa e você entrega a sua situação, Deus te dá o direcionamento da sua vida. No Salmo 23 é muito claro, né? Quando fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus quer nos dar o direcionamento. Evidentemente que eu tive momentos difíceis na minha empresa, né? Se você me permitir, eu posso contar aqui rapidamente, eu tive um fato na empresa que tinha um colega que queria me tirar da posição. E eu, responsável pela chefia da cobrança da empresa, tinha 18 vendedores. Eles pegavam um borderô de cobrança na segunda e devolviam na sexta-feira. E eu, na mesa, trabalhando, teve um que chegou e jogou o borderô na minha mesa e foi embora. Eu, um garoto novo, de 22 anos, quando eu conferi o relatório, faltava uma duplicata, vamos dizer, nos dias de hoje, R$80 mil. E eu fiquei calado. Quando esse vendedor chegou na segunda, eu fui falar com ele sobre essa história que faltou uma duplicata. Ele virou para mim e falou assim, você roubou o dinheiro. E eu tinha recebido um carro zero do meu pai há uns 15 dias atrás do fato acontecido. Aí me chamaram para uma reunião. Quando eu subi para uma mesa de reunião, estava toda a chefia. Eles me xingaram tudo quanto foi nome, você podia imaginar. Só não me agrediram. E o cara afirmava categoricamente que o dinheiro estava comigo. E naquela conversa, o gerente geral falou comigo, sai da sala e passa no departamento pessoal que você está demitido. E eu saí da sala. Foi a primeira vez na minha vida, eu posso falar com você que está me assistindo, está me ouvindo, que eu ouvi a voz de Deus. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus dizendo o seguinte, a duplicata, o dinheiro está na empresa tal, no local tal, no telefone tal. Eu, novo convertido, eu assustei, desci na minha sala, fiz a ligação, a pessoa confirmou, eu voltei na sala, falei isso para o gerente geral, ele pegou o telefone, confirmou, mandou outra pessoa buscar e falou comigo, não sai agora não. O cara trouxe o dinheiro e perguntava ao cara, onde é que está o dinheiro? Eu entreguei para o Kleber. E aí foi a hora que ele pegou, abriu a gaveta e falou, você deixou o dinheiro em tal lugar, na empresa tal. E naquele momento eu ia falar alguma coisa, o gerente falou, não, você não fala mais nada, você não vai ser mais demitido, pode descer e continuar trabalhando. Então, quando você tem Deus na sua vida, isso para fazer um homem na natureza normal, ele não faz. Mas quando você tem Deus no seu coração e você depende, tem uma transformação de Deus na sua vida, né? O pastor Jorge fez um sermão aqui recentemente que ele falava de ouvir, que voz você está ouvindo? E naquele dia eu ouvi a voz de Deus e ali começou uma trajetória de sucesso na minha vida. Amém. Né? Muito interessante. Vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, vamos conhecer
mais sobre esse homem de Deus. Estamos de volta com o programa Sucesso com Deus. E hoje temos o prazer de ter em nosso estúdio o pastor Kleber Agapito. Pastor Kleber, voltando às perguntas, é uma coisa que me chama muito a atenção. Como chamar a atenção de um subordinado que está errado, mas ao mesmo tempo o senhor tem que colocar o que a empresa, a política da empresa, mas agir da forma que Deus nos orienta. Como que o senhor se comporta numa situação dessa? Olha, ao longo da vida, a gente vai aprendendo muitas coisas, né? A vida vai nos dando muita experiência. Eu sempre tratava na Ipiranga de uma maneira seguinte: eu tinha 158 funcionários sobre a minha subordinação, no estado de Minas Gerais. Evidentemente que tinha situações que o funcionário errava. Eu precisava chamar a atenção dele. Ok? Então, eu agia da seguinte forma: olha, fulano, você fez tal coisa, desce dessa maneira. Se você fizer dessa maneira, você vai ver que o resultado é melhor. Então, na próxima, faça dessa maneira do que você fez isso. Porque às vezes você tem que ter... O mais difícil, pastor Anderson, é você fazer numa empresa, que a gente usa muito o termo, é você fazer o bonde andar, o trem andar e ele ficar no trilho. É você fazer as pessoas atender você. E você faz isso, sabe como? Com confiança. A confiança você não compra, você adquire ela. Exatamente. E você tem maneiras, e várias maneiras, de você chamar a atenção de uma equipe, de fazer uma equipe produzir para você. Como? Com a palavra, com o diálogo, mas sempre seguindo normas e disciplinas que a empresa tem. Porque toda empresa grande ou pequena, ela tem um regimento. Exatamente. Ela é regida por um regimento. Então, você tem normas. Quando o funcionário é contratado, ele sabe das normas da empresa. E uma coisa interessante, pastor, que eu vejo, as pessoas, vamos dizer assim, convertidas, as pessoas, o crente mesmo, quando ele vai para uma empresa, ele é contratado para uma empresa, já é a obrigação da gente ser o melhor. Mas como um crente, a gente tem que dar o exemplo maior ainda, que, né, o foco todo é na gente. E tem pessoas que misturam isso. Eles não dão um exemplo, eles são, vamos dizer assim, os que mais dão trabalho para o seu líder. Como que o senhor vê isso? Como que o senhor já teve casos assim? Eu tive vários casos dessa natureza. Alguns me deram problema, me deram dificuldade, mas não tive nenhum constrangimento em fazer a sua demissão. Porque quando você contrata alguém nesse nível de pergunta que você fez, a pessoa tem que fazer o diferencial. Ele tem que entender o que é você ser chefe aqui e que você ser um lado pastor. Né? Então, eu tive alguns problemas de pessoas que a gente contratou e que eles confundiam isso, eles misturavam isso. Exatamente. Né? Então, a gente sempre, através de um diálogo, mostrava, olha, não é esse o caminho, você está agindo totalmente errado, fazia a sua demissão, o seu desligamento, por muitas vezes. Às vezes as pessoas perguntam, pô, mas ele é da sua igreja, não tem nada a ver. A gente tem que saber diferenciar. Então, eu entendo que o mercado, quando você trabalha numa empresa e que você vê numa empresa que tem normas, princípios, disciplina, você na sua vida, como homem, como pessoa, é fácil você seguir isso. Eu digo para você, pelo sucesso da minha vida, primeiro, como filho, como a Bíblia fala, honrar pai e mãe. Eu sou um filho que eu honro meus pais. Amém. Um filho obediente. Sou um homem de sucesso, primeiro, por causa de Jesus na minha vida. Segundo, eu tenho uma família maravilhosa, que isso me faz ter um sucesso na vida. Né? Formei em Direito, fiz administração de empresa, uma série de outras coisas. Então, tem funcionários que você contrata que eles não sabem diferenciar isso. Então, a gente precisa, nesta hora, você pensar como empresa. Pensar e agir, e não com o coração. E o senhor, como líder, o senhor já fez opção de escolha de contratação, porque no currículo, ou você conversando com a pessoa na entrevista, a pessoa ser crente ou não? Isso influencia para o senhor? Eu diria que não. Se você olhar pelo lado da empresa, você está procurando um profissional que tem qualificação. Exatamente. Não é verdade? E eu me deparei uma vez numa situação que eu tinha
a gente fez um processo de seleção e no fim eu cheguei em duas pessoas. Um perfil fantástico. Todos dois? Todos dois. E aí, o que diferenciou de um para o outro? Eu fiz uma pergunta para um: você gosta de animal? O cara falou: não gosto de animal. Você se convive, você tem alguma ONG, alguma associação que você ajuda, que você sabe conviver? Não, eu não sei conviver com nada disso. Tá bom. Perguntei o outro: você gosta de animal? O cara falou: gosto de animal. E eu tenho, inclusive, um animal em casa. Você trabalha em alguma associação, em alguma igreja? Não, a gente tem um trabalho de associação, de jovens e tal. Então, esse cara foi contratado. Por quê? Porque ele sabe conviver com a equipe. Olha, o animal é tão interessante isso, que tem pessoas que ele é muito bom de serviço, mas ele não consegue trabalhar em equipe. Ele trabalha no individualismo. Então, essa pessoa foi contratada por essa razão. E esse cara trouxe um grande resultado para a empresa. Então, muitas vezes a gente depara isso. Olha só. Como é que você aprende isso? Na convivência, fazendo curso, lendo, se atualizando, porque a nossa vida tem que estar sempre atualizada. Exatamente. E, pastor, uma coisa que me intriga muito, mas já ocorreu isso comigo, mas com o senhor, por exemplo, já ocorreu coisas que, como cristão, o senhor sabe que está errado fazer, mas a empresa, de certa forma, te obriga a fazer. Às vezes com uma mentira, com uma omissão de alguma coisa. Já aconteceu isso com o senhor? E se aconteceu, como o senhor saiu dessa situação? Eu posso te dizer vários fatos que aconteceram comigo. Vou te dar um exemplo para você, que eu não sei se serve dentro do contexto que você está perguntando. Certa feita, a empresa participou de um grande evento, de uma grande concorrência, e nós ganhamos essa concorrência em Belo Horizonte. Foi um negócio fantástico. E aí veio a diretoria da empresa para Belo Horizonte, fizemos uma reunião, fechamos um grande restaurante em Belo Horizonte. E ali, naquele contexto, o diretor tomou a palavra e falou: quantas pessoas tem presentes aqui? Vamos supor, tinha 32 pessoas, fizemos em forma de U, e ele falou: vamos trazer 32 chopps. Meu Deus. E eu falei: senhor presidente, com todo respeito, pode ser 31, porque eu não bebo. Ele falou: Kleber, hoje não, hoje você vai ter que fazer. Eu falei: eu queria pedir desculpa, mas eu não vou beber. Pode ser um Guaraná que tem a mesma cor? Aí ficou aquele clima ruim, trouxeram o Guaraná para mim. Com certeza as pessoas olhando já diferente. E aí aparecem aquelas colegas ao seu lado e diz assim: você não devia ter feito isso, você vai ser demitido, o presidente não vai ficar satisfeito. E eu confesso a você que às vezes a gente, como homem, a gente tem as nossas fragilidades. E eu me afastei um pouco, fui para o banheiro, que é o lugar da gente orar, e fiz uma oração. Falei: Deus, eu estou aqui nesse evento, obedecendo a Tua palavra, e esse fato aconteceu, me está trazendo uma tristeza. As coisas continuou. Quando foi no final, lá para as 2, 3 horas da manhã, encerrou o evento, encerrou o jantar, sentou todo mundo na mesa, e aí o presidente pediu a conta. Quando a conta chegou, ele falou assim: ó, eu acredito que no nosso meio a única pessoa que tem condições de conferir a conta para ver se está certo é o Kleber. Kleber, confere a conta. No outro dia, o Kleber, era só o comentário da empresa: você é assim com o diretor. Deu para entender? Deus Quem faz isso? Deus honrou. Atitude. Então, você tem muitas maneiras de você dizer não. Já teve situações, eu trabalhei numa empresa, viu, pastor Anderson, que eu posso dizer, eu sei que a Ipiranga foi uma empresa seguinte: se R$1 é seu, é seu. Se R$1 é meu, eu vou buscar R$1. Então, agora espera um pouquinho, que nós vamos para o intervalo e nos aguarde. Já já voltamos. Voltamos agora ao programa Sucesso com Deus. Pastor, voltando à nossa entrevista, o senhor tinha falado que a Ipiranga, o senhor aprendeu que o que é do cliente é do cliente, o que é da empresa é da empresa. Então isso para mim foi muito bom, porque eu vim de um lar em que meu pai sempre ensinou o seguinte: o sim e o não tem 3 letras. Então, para a gente aprender na vida que o sim e o não tem 3 letras, né? E que a vida é uma escada, você sobe degrau para degrau. Então eu aprendi com o papai esse direcionamento, né? Você trata as coisas olhando olho a olho. E a Ipiranga para mim foi uma grande escola, foi um grande aprendizado na minha vida. Foram 37 anos de um trabalho que, se eu tivesse de recomeçar, recomeçaria de novo.
Para mim foi uma honra, foi uma satisfação trabalhar nessa companhia e me deu toda a condição de um status, né, que se proporciona a um profissional. E com toda certeza, né, quando o senhor entrou com 22 anos, o senhor cresceu dentro da empresa e, ao mesmo tempo, Deus trabalhando na vida do senhor, o senhor crescendo espiritualmente. E uma coisa que eu vejo muito acontecer nas empresas, às vezes a gente pega pessoas fazendo coisas erradas. O senhor sabe, o senhor vê, só que tem gente que fala assim, eu não vou falar nada, vou ficar calado. O senhor, por exemplo, já se deparou com uma situação dessa, o senhor acha certo ou errado a pessoa falar com o diretor ou falar com a própria pessoa? Eu tive algumas situações dessa na empresa, em que primeiro eu chamei a pessoa, conversei, e ela falou que não estava fazendo, aí eu levei ao meu superior, e como você tem uma empresa grande, você tem uma auditoria, não tem mais que você fazer uma auditoria e constatar isso, né? E teve situações em que a própria pessoa falou, não, Kleber, eu de fato errei, eu peço demissão, eu estou saindo. Então, na vida, você tem que ser uma pessoa, trabalhar com uma transparência. Eu aprendi isso, de trabalhar com transparência, com atitudes, com dignidade. Isso faz um homem de sucesso. O sucesso de um homem, ele começa dentro de casa. Exatamente. Qualquer um homem de sucesso, ele começa dentro de casa. A sua família, seus Exatamente. filhos. É porque a gente vê e a gente aprende isso. Se você está bem em casa, se você está bem com a sua esposa, se está bem com o seu filho, não que não tenha alguns divergências. Problema tem, Problema como qualquer um tem. Mas automaticamente isso é refletido no trabalho. O senhor não concorda com isso? E uma pessoa de sucesso, você precisa ter talento, você precisa se aprimorar, você precisa desenvolver o seu conhecimento também. É por isso que muitas vezes tem pessoas que ficam paradas, estagnadas. Eu sempre fui uma pessoa muito dedicada naquilo que eu faço, muito empenhada, com muito compromisso, né? Fiz na empresa, faço na igreja com muito amor, com muita dedicação e sempre procurando fazer a excelência. E nunca tive nenhum receio em dizer, não, eu não sei fazer isso. Exatamente. Uma pergunta que me fizeram há pouco tempo, a pessoa me perguntou assim, Anderson, não é fácil ser crente dentro de uma empresa. Eu acho que não se deve misturar a igreja com uma empresa. Eu falei assim, não. Ele falou assim, como é que você se comporta com isso? Eu falei assim, não. Para mim, eu sou o mesmo homem dentro da igreja e sou o mesmo homem no trabalho e sou o mesmo homem dentro da minha casa. Mas ele falou assim, mas tem coisas que você não pode levar para dentro da empresa. O que ele queria dizer, ele não é um homem convertido, que ele tem um funcionário que é cristão, que é crente, mas que em horas que não, vamos dizer assim, do trabalho, realmente ele misturou as coisas e está querendo pregar, está querendo fazer coisas que não é do trabalho. E isso acaba atrapalhando, né, dentro da empresa. Como que o senhor vê isso? Né, a gente, no nosso meio, tem isso também. Tem. Eu vejo assim, nós, homem, você é um homem definido, você pode mudar tudo menos o seu caráter. Exatamente. Isso é imutável na vida de um homem. Você precisa ter firmeza e determinação. Vou te contar 2 fatos pequenos para você. O primeiro foi para a minha família. Alguns anos atrás, reunido em casa, no almoço em família, o meu filho falou, pai, se eu fizer na vida 50% do que o senhor fez, eu serei um homem feliz. Isso para um homem, isso para um pai, é muito importante. Porque o meu filho está vendo em mim algo que eu estou deixando para ele como legado. E eu quero dizer para você que quando um diretor novo entrou na Ipiranga, que nós estávamos viajando juntos, e ele disse para mim, Kleber, crente não trabalha comigo, crente eu ponho na rua. E eu não tive nenhuma dúvida de dizer para ele, então você vai ter que me demitir, porque eu sou crente. Você falou na hora? Eu falei na hora. E eu sei que o Espírito Santo de Deus falou por mim. Nós viajamos, chegamos em Valadares, prestamos o serviço, voltamos no outro dia, e ele tentando mudar, deixei ele no aeroporto, e eu confesso a você que nós falamos assim, eu confio em Deus, mas tem hora que a gente vacila nas situações, exatamente, porque você tem família, você tem filho, não foi diferente comigo, e eu cheguei em casa e comentei com a minha esposa. E ela falou comigo assim, vamos orar. Você não confia em Deus? Você não vê que Deus está no controle de todas as coisas? Olha aí a mulher sábia. Uma mulher sábia. Conclusão. E ele continuou na empresa, me ligando 3 meses depois.
3 meses depois, põe essa data para você. Isso foi uma experiência que aconteceu comigo. Eu recebo um telefonema numa sexta-feira, no último dia do mês. Aí a secretária falou comigo: Kleber, é o diretor que quer falar com você. E ele pega o telefone e fala: Kleber, eu estou te ligando, que eu acabei de ser demitido da Ipiranga agora, eu tive uma divergência com o presidente. E o único funcionário que eu estou ligando para me despedir e falar é com você, porque você foi sincero, você não omitiu que você era um cristão, eu já tinha levantado a sua ficha, e você não teve medo e receio. Evidentemente, quem faz isso por nós é o Espírito Santo de Deus. Exatamente. Porque às vezes por nós, pela força do homem, não. Então ali eu pude falar de Jesus para ele e tornou-se um amigo. Então as coisas de sucesso de um homem, você quer um sucesso na sua vida? Põe Deus em primeiro lugar. Busque a sua família. Trabalhe com dignidade. Exatamente. Pastor, e para... A gente está chegando quase no final do programa. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem. O que é o sucesso para o senhor? O sucesso, né, nós vimos hoje, conhecemos a história do Brasil, mas o que é o sucesso para o senhor? Eu sempre tenho falado nas minhas mensagens, onde eu prego, que eu sou um homem de sucesso e sou um homem feliz. Primeiro porque eu tenho uma família muito bem estruturada. Minha esposa, meus filhos, onde meu pai me ensinou. E aprendi a caminhar com Cristo e a depender de Deus em todos os sentidos. Fui um homem que me preparei na minha vida secular. Fiz meu curso de Direito, fiz administração, fiz pós-graduação. Tudo isso, juntando o talento, o conhecimento e a oportunidade, faz você ser um homem de sucesso. E nunca perder o foco, que é Jesus Cristo. E a família sendo um sustento para que você possa caminhar na vida. Exatamente. Pastor, foi um prazer tê-lo aqui, né, com a gente. Aprendemos muito com o senhor. E eu quero deixar para os telespectadores, né, essa mensagem que aprendemos. E fica claro que o sucesso não é só o dinheiro, não é só você crescer dentro da empresa. O verdadeiro sucesso é você ter sucesso na sua casa, na sua família, na empresa. Não adianta você conquistar o mundo e perder a sua família. Então, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua carreira e encontramos num próximo programa. Deus abençoe a todos vocês.